dia para todo mundo! Bom dia! Começando mais um Folha Nerd, o Folha Nerd quarentena de número 18. E esse Folha Exatamente. Nerd, essa música que nós já começamos aqui, abrimos, ela já demonstra, né? Afinal de contas, o meu nome é Puglia, Douglas Puglia, e além de mim e do nosso querido Ed Jonas, está conosco também o Emanuel. E aí, Emanuel, bom? Bom demais, né? Participando aqui já pela quarta vez, já tô me sentindo até da casa já aqui. Sério, eu me sinto realmente feliz por estar aqui, ser convidado por vocês, porque outro dia tava o dublador do Wiki de Fênix aqui, então eu tô me sentindo lá em cima. Exatamente, já está fechando a geladeira com a bunda, já se sente em casa, já está na tranquilidade. E hoje nós vamos falar de 007. Não é isso, Ed Jonas? Exatamente. Meu nome é Jonas. Ed Jonas. E com essa abertura mais que esperada, vamos para aquele momento gostosinho antes de entrarmos no nosso tema, aquele momento de pura satisfação, aquele momento que em dias chuvosos como esse é sensacional, o momento Maguila. Alô, quero mandar um abração para o doutor Reginaldo da Privado, que tá me dando aquela força. Aquele abração para o Bira da Frecaneca, o Zé Roberto, enfim, todo o pessoal da Frecaneca. Aquele abração ao Massa de Pão de Queijo X-Nider, que sempre tá me dando aquele apoio. E como é de praxe, quem sempre abre o nosso momento Maguila é o nosso convidado. Emanuel, para quem vai o seu abraço? Vou mandar um abraço pra minha avó, que é que mais ouve rádio lá em casa, pro meu pai, para todos os meus amigos aí que podem ocasionalmente estar vindo, e os parentes que eu só descubro que se escutam essa rádio porque eles falam que me viram aqui. Sensacional. E para você, Ed Jonas, para quem vai o seu abraço? Minhas irmãs Luana e Alana, para os meus colegas de serviço lá na Caixa, os ouvintes do Folha Nerd, minhas primas de Jó, meus irmãos Demolei e você, ouvinte fiel do Folha Nerd. E antes que eu me esqueça, no final do programa, eu tenho uma surpresa para você, ouvinte. Aguarde e você verá. Exatamente, vai ter aí mais um momento. Eu preciso, no meu momento Maguila, eu vou mandar um grande abraço para o Valmisson e para a Fernanda, que na expectativa deles, por volta daqui a um mês, eles serão meus vizinhos, já que eles estão construindo aqui ao lado da minha casa, e dizer que eu estava carregando grama antes do programa, só para poder dizer que eu sou um homem trabalhador. Eu fiz essa volta toda, mandei esse abraço só para dizer que eu estava em um árduo trabalho braçal neste exato momento. Mas as pessoas não querem saber da minha vida e do que eu trabalho, elas querem saber, sim, da vida de um dos mais charmosos espiões desse mundo de meu Deus, talvez, o nosso querido James Bond, ou simplesmente 007. E aí, o que vocês podem me falar do 007? O que é esse personagem? Como é que chama aí? Como é que é esse trem? Então, Manuel. Todo mundo que... pelo menos eu descobri o personagem quando a SBT passava os filmes no domingo de manhã. Eu não sei se podia passar no domingo de manhã, mas eles passavam. E, pra mim, a princípio, o personagem era aquela coisa. Ele era aquele homem que conseguia fazer coisas absurdas, tinha equipamentos que qualquer um que eu gostaria de ter, e tinha a companhia de belas mulheres enquanto resolvia problemas políticos a nível global. O homem, ele era uma máquina, então era tipo toda a classe britânica, tudo muito bem distribuída dentro de um smoking muito caro. E, Ed Jonas, antes de você falar, só para passar a bola para você, que ele falou que eu lembrei dessas, como é que chama, né? Que o nosso querido James Bond, caneta que explodia. Você já imaginou, para você entrar com a sua fala, um encontro entre MacGyver e 007? Já pensou que coisa que seria o mundo? Já pensei também no encontro de James Bond e o Agente 86. O Agente 86, para quem se lembra do seriado, se você lembra, você tá velho, tá? Porque ele tinha um telefone no sapato. Teve um filme em 2008 com o Steve Carell. Ou então, imagina o James Bond encontrando com Austin Powers. Que loucura. Aí sim. Mas,
Pode falar. Não, encontros que a gente torce para acontecer um dia no cinema ou na TV, mas talvez nunca. Depois a gente podia fazer um programa só de crossovers improváveis, né? A gente imaginar essas uniões absurdas. Podemos pensar numa pauta como essa. Mas o nosso querido 007, né? Ele foi criado todo mundo conhece ele dos filmes, ou a ampla maioria das pessoas dos filmes. Mas ele, na verdade, foi criado em 1953 pelo Ian Fleming, que escreveu 12 livros. Inclusive, muitos desses livros que dão nome a alguns dos filmes. Inclusive, eu posso estar errado, que eu vi isso hoje de tarde, enfim. Se eu não estou enganado, o Cassino Royale, acho que é o primeiro livro, se chama Cassino Royale, eu posso estar enganado, que é o nosso querido. Mas o que é 00? Por que é 007, hein, Emanuel? Bem, o 007 é, no caso, a numeração que o M6, que é o órgão de espionagem britânico, dá para os seus agentes que têm a licença para matar. Então, eles podem matar em nome da coroa britânica para resolver problemas da coroa britânica e em relação à espionagem. E o James Bond, ele é o agente 007. Ele é o 7º agente liberado para matar em nome dela. A velha imortal, aquela velha maldita imortal que estará rindo sobre seus caixões. Engraçado. Entendeu? Porque ela viverá por toda a eternidade. Engraçado que ela viu todos os intérpretes do James Bond no cinema. Impressionante isso, viu? Caraca, é verdade. Não, e não só isso. Ela, dos intérpretes do James Bond, ela já viu que 4 deles morrer. Que tem 2 extra-oficiais, tem o Sean Connery e o Roger Moore. E digo mais ainda, nas Olimpíadas de 2012, ela pegou um helicóptero com o intérprete atual, agora o Daniel de cabeça. O Daniel Craig, e, tipo, na abertura, um dublê pulou vestido da rainha da Inglaterra no estádio e, tipo, com todo um vídeo de abertura. Isso é o que você pensa. Não era dublê, era ela. Aquela velha imortal estava desdenhando da nossa cara e se jogou do helicóptero. Reptiliana. Mas, na verdade, eu só achei poder falar dela. Já estou satisfeito. Vocês podem ficar o resto do programa. O James Bond, ele foi criado, fez muito sucesso na época com livros de bolso, eram livrinhos de bolso, e tipo assim, se igualou ao patamar de, eu falo assim, de Sherlock Holmes, não questão de personagem, mas questão de popularidade. No livro, o Ian Fleming descreve ele como um agente de 33, 40 anos, aí você vê, e tipo assim, ele é descrito como um homem alto, moreno, de olhar penetrante, viril, porte atlético, sedutor, tipo eu assim, sabe? E especialista em artes marciais, tipo eu também, assim, que fiz Muay Thai. Então, o cara baseou nisso, no seu personagem. E na época... Não tinha bigode. Não tinha bigode. Isso aí eu tenho de vantagem. O bigode é meu charme. Igual a expressão que eu amo, um plus a mais. Plus a mais, quem fala isso, parabéns. Plus a mais, tá de parabéns. E olha só, e pra quem você aí que não gosta dos vermelhinhos, o James Bond, ele batia e a gente da URSS, tá ok? Isso aí que você falou é interessante, porque ele é criado em 1953, ele é criado durante a Guerra Fria, né? Na verdade, ele é mais um dos 3.972 personagens criados durante a Guerra Fria e que combatiam comunistas soviéticos, né? Aquela coisa. Foi uma época muito profícua em filmes de espionagem e coisas do gênero, e o 007, que atenderia ao órgão que o Emanuel até falou, no MI6. MI6 parece muito nome de música, tipo de boy band, né? MI6. Parece nome de faculdade. Pode ser também, Léo, que as coisas assim, né? O time MI6 Tech, né? Jogando futebol americano, college futebol americano, exatamente. Então ele surge nesse contexto. Daí, inclusive, o que ajuda a explicar, igual o Emanuel falou, os personagens, os vilões megalomaníacos, nessa coisa de armas que destroem a terra e tudo mais, que é muito típico dessa questão da Guerra Fria. Não é isso, Emanuel? Sim, bem, se a gente fosse resumir a franquia do 007 para uma pessoa que nunca viu um filme, um novato,
eu chegaria para as pessoas e falaria, olha, tem espionagem, belas mulheres, equipamentos, gadgets insanos, capangas excêntricos e, principalmente, os meus favoritos, os vilões megalomaníacos. Não, que é bem aqueles vilões, tipo. Os últimos não, né? Mas bem aqueles vilões, tipo de risada maléfica. É bem essa pegada. E assim, é claro que hoje nós vamos falar principalmente dos filmes, mas vale lembrar que como é que chama? O 007 também foi videogame. Eu lembro de ter jogado, eu não lembro qual console da Nintendo que era. 64, provavelmente, GoldenEye. Exatamente, o 64 GoldenEye. Que era um jogo bem legal, que assim, tinha um módulo que um jogador caçava o outro, e aí ficava a parte de cima da tela dividida, a parte de cima e a parte de baixo, e a pessoa não podia sacanear e olhar a parte de baixo para saber onde você estava, mas era um jogo bem legal esse do GoldenEye. Exatamente, é o mais emblemático de todos, do Nintendo 64. Teve outras sequências, outros filmes também, outros jogos no PlayStation 2, mas nenhum alcançou o mesmo sucesso que esse do 64, Nintendo 64. Tanto é que o Nintendo 64, eu acho que ele teve um remake há pouco tempo agora, mas também, tipo assim, ficou aquém do esperado. Mas são jogos divertidíssimos, eu joguei praticamente todos, são muito bons. Inclusive, você aí que foi viciado em Lan House, na época lá aquele jogo de tiro na Lan House, esqueci o nome. Como é que chama? Gente, Counter-Strike, bebeu um pouquinho da fonte dos games do James Bond, viu? Todos os FPS são netos do GoldenEye. Exatamente. Eu diria bisneto, né? Que já teve umas 50 gerações que o Nintendo 64 é pareado com o Play 1 ou é anterior? É com o Play 1. É a mesma geração do Play 1, né? É uma coisa já tem chão, meu povo, já tem chão. E temos quadrinhos, também tivemos quadrinhos do 007, tivemos 87 mil paródias, né? Já que a gente não vai ter tempo para isso, se vocês quiserem falar rapidinho sobre o Austin Powers. Que foi um filme de comédia, eu achei particularmente engraçadíssimo. É maravilhoso. Jogando com o 007. Como é que chama o ator que tinha o Minimin, cara? O Minimin. Mike Myers. Mike Myers fazia o Austin Power, que seria o espião, né? O herói. Ele fazia o... Como é que chamava o vilão? Que eu lembro só do Minimin. O Dr. Evil. $1 million. Ele fazia tanto o vilão quanto o mocinho. E tinha tipo uma sósia em miniatura do vilão, que era o Minimin. Quem fez a tradução para Minimin, esse sim tá de parabéns. Muito mais do que Ajax, muito mais do que Ricardito, o Minimin. Tá Joel Ciclone. Olha, um abraço. Tem Austin Powers, tem Johnny English. Johnny English é o personagem secundário do... o personagem do Owen Atkinson, que faz o Mr. Bean. Muita gente conhece só o Mr. Bean. Não, ele também tem um outro personagem que é o Johnny English. Tem 3 filmes já. Dos 3 filmes, só o 2 que é mais ou menos engraçado. O primeiro e o terceiro eu achei muito ruim. Não, daí você tinha que o Caboclo fala que o 2 é mais ou menos engraçado, leia-se, é ruim. Imagina o 1 e o 3. Eu sinceramente, não gostei nem do 1 nem do 3. Eu gosto dos 3. É meio guilty pleasure? Mas eu gosto. Tem Johnny English, tem Austin Powers, qual outra paródia? Kingsman não deixa de ser uma paródia. Mas é uma paródia bem feita, né? Ali é uma paródia. Ela se leva mais a sério. Se leva mais a sério. Sem contar que James Bond virou tipo... O JB virou marca de um monte de personagem grande de ação. Jason Bourne, Jack Bauer, tudo JB. É verdade. O nosso querido Pierre está participando via WhatsApp, falando que os jogos eram praticamente cópias dos filmes, né? E ele lembra que tinha muita piada em inglês, que de fato, né, o humor inglês é um humor bastante característico, que é aquele humor sério, vamos dizer assim, aquele coisa que o cara tá contando uma piada e a cara dele tá tipo uma estátua, né? Ele não... Aí do nada entra a Inquisição Espanhola e você não entende mais nada.
Exato, isso, cara. Se você pegou essa referência, eu te respeito muito. Não, mas é que isso aí, eu não sei se você está falando disso, mas é que me lembrou muito o estilo do Monty Python, né? Mas é deles mesmo. O Monty Python, aí já entra o nonsense, que é outra coisa que dá para fazer uns 50 programas. O Monty Python é sensacional. Tem Monty Python e o Cálice Sagrado na Netflix. As negociações com a Netflix continuam para o nosso patrocínio, por isso que eu já falei o nome da empresa. Mas fechamos aqui o nosso primeiro bloco, então, e a gente volta daqui a pouquinho, aí já falando dos atores e filmes do James Bond. When you were young and your heart was an open book, you used to say, live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you give it a cry, say live and let die. Live and let die. Live and let die. Eu confesso que eu sou um fã declarado da banda que eu mais... Eu sei que essa música não é dos Beatles, mas é que a banda que eu mais gosto é dos Beatles, mas esse, né, o nosso querido Sir Paul McCartney, por isso que eu deixei rolar um pouquinho mais do que o tradicional, mas começamos o nosso segundo bloco. E, gente, é verdade que nós escolhemos esse tema para essa semana, o 007, justamente como, de certa forma, uma homenagem. Afinal de contas, a semana retrasada ou passada, faleceu o Sean Connery. Já Dia com 31 de outubro. Dia 31 de outubro, exatamente. Já com seus 90 anos de idade, a esposa falou que, inclusive, ele sofria muito de uma demência. E o primeiro, quer dizer, o Sean Connery tem 37.702 papéis de destaque. Mas o primeiro, né, o primeiro James Bond, o primeiro 007, foi justamente interpretado por Sean Connery. E os meus dois comparsas desse programa saberão me falar, é Sir Sean Connery ou não? Ele é Sir. Sir Sean Connery. Yes, Sir sir. Sean Connery. Então, por favor, falem do Sir Sean Connery. Ele custou conseguir esse título pelo simples fato que ele era escocês e ele lutava pela independência da Escócia da Inglaterra, e isso atrapalhou muito. Só que, tipo assim, foi inegável a contribuição dele para o cinema e tudo mais, representando o povo britânico. Então ele foi sagrado pela rainha reptiliana, quer dizer, a rainha Elizabeth II, em 2000. E tipo assim, e ele fez questão de usar o traje escocês, o guild, tudo certinho, sabe? Representando lá, e recebeu a honraria como Sir Sean Connery. O Sean Connery, tipo, ele... Aquela coisa, você olha pra ele e a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você pensa nele é a voz. Aquela voz e aquele sotaque muito carregado de costume dele, a ponto disso gerar uma sketch no Saturday Night Live do Celebrity Jeopardy, onde tem um ator que interpreta o Sean Connery e faz um sotaque muito carregado, que é maravilhoso. E ele tem vários papéis que ficaram icônicos. Ele é o Dr. Henry Jones, também conhecido como o pai do grande Indiana Jones. Exatamente. Ele é o capitão soviético lá no Caçado ao Outubro Vermelho. Quem diria, depois de caçar tantos tempos soviéticos, ele se tornou um deles. Se não me engano, ele é o tutor do Highlander, né? Ele é o espanhol. Exatamente. É conhecido como o espanhol, né? No filme, o espanhol. Não vou lembrar o nome do personagem. Ele tem um nome tipo Juan, uma coisa assim, Maria. Sabe, tipo, 4 nomes que podem ser nomes primários, tipo, um atrás do outro, é meio estranho. Ele é quem mais? Os Intocáveis, lá do Brian De Palma, que ele interpreta ele ganhou até o Oscar pelo papel, o Malone. O Nome da Rosa, onde ele interpreta o ascético. A Rocha, a música, não é isso? A Rocha, a música, fez também. Tem incursão. E eu descobri uma coisa, só agora, olha você ver,
assisti várias e várias e várias vezes, Coração de Dragão, que aqui no Brasil tem a dublagem maravilhosa do Miguel Falabella no Draco, mas no original é o Sean Connery. Eu fiquei assim, quê? Como assim? O Sean Connery dublava aquele dragão no original. Eu fiquei impressionado com isso. Com uma voz daquela, né? Uai, eu lembrei, o nome dele lá no Holanda era Juan Sanchez. Juan Sanchez. Não sei se, eu não tenho certeza, mas acho que tinha Vila Lobos também ali no meio. Alguma coisa assim. Nossa, Tinha. bagunça, hein? Mas o que mais? Ele também, além desses personagens, assim, o final da carreira dele, assim, que ele não fazia mais um filme desde 2013. Ele ficou meio desgostoso de atuar depois que ele fez A Liga Extraordinária. Sim. E também porque ele é negou. sensacional e o filme é horrível. E também porque ele negou os papéis do Saruman do Gandalf no Senhor dos Anéis. Ele recebeu a oferta e negou, e do Morfeu em Matrix. Ele negou os dois papéis. Então eu acho que depois de negar dar duas bolas fora dessa de personagens que se tornaram icônicos da cultura pop e fazer A Liga Extraordinária, que ficou bem aquém do quadrinho, ele decidiu Não, mas aposentar. aí eu Uma curiosidade. Uma curiosidade. Pode falar. Não, se o Sean Connery tivesse aceitado o papel de Gandalf, e, tipo assim, eles ofereceram, não quero. Não pega lá, não quero. Nós vamos pagar tanto você de salário, não quero. Nós vamos pagar esse valor X de salário e vamos te dar parte da bilheteria do filme. Não quero. Se o Sean Connery tivesse aceitado, ele estaria no livro dos recordes e dificilmente alguém ia conseguir pegar esse status dele como o ator mais bem pago em toda a história de Hollywood, se ele tivesse aceitado o papel de Gandalf. Porque a bilheteria foi tão estrondosa do Senhor dos Anéis, se ele tivesse pego, ele estava feito pro resto da vida. E tem outra coisa também, eu tenho pra mim que se ele tivesse feito o Gandalf na famosa passagem "You Shall Not Pass", o bicho não ia passar também não, assim. A voz dele ia dar uma assustada e não, beleza então, até mais aí o nosso querido Borog ia dar meia volta, falou assim, pô, valeu. Ele ia mudar Os Intocáveis, ele ganhou com o Oscar de melhor ator coadjuvante nos Intocáveis e melhor ator, isso em 87, em 86, o melhor ator por O Nome da Rosa. Vocês acham que eu sei isso? Não, não sei, o Pierre me mandou no WhatsApp. Exatamente. Mas, gente, o nosso querido Sean Connery, ele foi 007 de 1962 a 1971. Inclusive, não sei se tem alguma curiosidade, porque nós temos o George Lazenby, que ele faz um filme só de 007 em 69, e depois volta o Sean Connery em 71. Então, o Sean Connery fez 6 filmes como 007. O que vocês podem me dar um resumão aí desses filmes? O que vocês põem como destaque, enfim? O George Lazenby, ele sofreu o que o Andrew Garfield sofreu com o Homem-Aranha, ou que o Robert Pattinson talvez está sofrendo, não o Robert Pattinson, mas o que o Ben Affleck sofreu com o Christian Bale, que, tipo assim, um ator que interpretou um personagem, ficou famoso, e você tem que sustentar. O Jared Leto, depois do Heath Ledger em Coringa, George Lazenby, dizem, né, que, tipo assim, ele era vendedor de carro e às vezes fazia um bico ali de modelo, né, mas isso daqui em Goiás tem outro nome. Enfim, um dos produtores do filme viu ele na rua e falou, rapaz, você é bonito e tudo mais, você não quer fazer um teste para James Bond? Não. Ele aceitou, fez o filme dividiu opiniões, a crítica gostou, o público não. Ele não quis continuar, porque segundo ele, isso estava indo... O James Bond era um personagem que é contra o movimento Woodstock. As outras versões da história diz que não, que os produtores ele bateram de frente. Porque, tipo assim, ele teria um contrato de 10 filmes, ele não queria fazer isso, achou que era compromisso demais, mas ninguém nunca vai saber a verdade exatamente. Mas, Pode ir, Manuel. bem, sobre o Sean Connery, assim, o primeiro filme que ele fez foi o Dr. No, que no Brasil ficou com o maravilhoso título de 007 contra o satânico Dr. No, porque para mostrar que é vilão mesmo. Muito bom. Parabéns. Aí, tipo, o segundo que ele fez foi Russian Moscou with contra... Love.
Que tem traduzido Moscou contra 007. Outra maravilha, espetacular adaptação. Agora, a Pérola de verdade, todos os filmes são divertidos, assim, um ou outro ele pode ser mais fraquinho, mas no geral você vai curtir todos, se você tiver, tipo, lógico que são filmes mais datados. Mas o melhor de todos é 007 Goldfinger. É o do Walt Goldfinger, que era um joalheiro assim, que queria roubar o Fort Knox nos Estados Unidos, roubar todo o ouro, e ele tem uma das falas mais icônicas de vilão, que ele coloca o James Bond em cima de uma barra de ouro, coloca um laser pra parte do James Bond no meio, e aí o James Bond fala, tipo, você espera que eu fale em inglês, com aquela voz maravilhosa do Sean Connery, e aí ele fala assim, eu vou falar em inglês porque eu adoro essa frase, "No, Mr. Bond, I expect you die." Tipo, é puro ouro de vilão megalomaníaco ali. Não tem como não gostar. E sobre o Sean Connery ter saído do... Assim, é o seguinte, na verdade, o Sean Connery interpretou o James Bond em 7 filmes. Só que um filme é extraoficial, não faz parte do canônico da MGM, isso é todo um negócio burocrático de processo. E, assim, ele fez 5 filmes porque ele tinha um contrato de 5 filmes. Aí ele não queria fazer o 6º, mas nem ferrando. Então, para ele fazer o 6º, tipo, entrou esse George Lazenby, e aí não deu muito certo, e deu as tretas assim, por diferentes motivos, ele colocaram uma grana gigante na mão dele e ele topou. E aí, para fazer esse 7º, que foi tipo 13 anos depois que ele interpretou o James Bond pela última vez, ele ganhou um salário de 7 milhões na época, o que era uma coisa absurda. Então, o Sean Connery, ele era, de certa maneira, é o 007 mais icônico de todos. Sim. Uma curiosidade, o George Lazenby, apesar de ter feito o único filme, ele deixou marcado uma coisa no James Bond. O George Lazenby foi o primeiro ator a dizer, meu nome é Bond, James Bond, porque antes disso, o Sean Connery só falava Bond, James Bond, ele só acrescentou, meu nome é. Então, depois disso aí, o próprio Sean Connery e os atores que depois passou a falar, meu nome é Bond, James Bond. Pelo menos isso aí o George Lazenby deixou marcado no personagem. Exato, mas assim, os nomes são muito bons, né? E alguns a tradução é melhor. Satânico Dr. No. From Russia with Love, né? Da Rússia com amor. É muito... Moscou contra 007. Ficou Moscou contra 007. Isso... É que essa tradução, talvez, tipo, se você ficou interessado escutando e quer ler os livros do 007, as traduções podem te atrapalhar, então fica bem atento, porque na Amazon você vai encontrar 2 editoras, que foram as últimas que publicaram os livros no Brasil, e uma usa os nomes dos filmes, enquanto a outra traduziu o nome dos livros. Então, se você quiser a coleção completa, toma cuidado para não comprar, tipo, 2 vezes o mesmo livro só porque está com nome diferente. Isso aí é importante. Não, ainda nessa, gente, vocês me desculpam, mas que é acessado Thunderball, que virou 007 contra a chantagem atômica. Contra a chantagem atômica. Thunderball, o título é Thunderball, 007 contra a chantagem atômica. 007. Uma chantagem atômica. Uma chantagem atômica? Olha, se você não me der o que eu quero, eu vou soltar um pum aqui. Eu comi muito repolho e batata doce ontem. Eu imaginei que o senhor iria nessa linha. O senhor não me surpreendeu. Tá bom. Desculpa, eu não pude perder a piada. Mas enfim, o problema é que... mas tem pior. Você gostou, que você tá rindo um tempão. É mais absurdo ainda. Sei lá, 007 contra o homem da pistola de ouro. Isso é chegaremos lá. Chegaremos lá. Aí depois vai ter You Only Live Twice, né? 007 só se vive 2 vezes, praticamente tradução literal. On Her Majesty's Secret Service, que é o do George Lazenby, e Diamonds Are Forever, que é o 7º filme, que o Emanuel falou que ele rachou, quer dizer, já tinha ganhado muito dinheiro antes, mas esse é justamente para diamante mesmo, para já rasgar. É para diamante. Para diamantes e tudo mais. Tipo, ele cansou do Goldfinger, do Golden Gun, arma de ouro aí, GoldenEye, agora ele quer diamante. Exatamente. E aí, então, hoje vocês combinaram hoje, hein? Hoje vocês estão on fire, vocês dois. Mas enfim, mais alguma observação sobre o nosso querido Sean Connery antes da gente fechar o nosso segundo bloco? Olha, um ator icônico, marcou seu nome
das gerações aí. E realmente, tipo assim, vários atores, a maioria fez um James Bond bom cinemas, mas tão icônico igual o Sean Connery, eu acho difícil de existir, na minha opinião. Eu meio que faço um apelo ao povo da minha geração aí, da minha idade, não que vocês sejam mais velhos que eu, talvez o Douglas, mas é que assim, o último filme que o Sean Connery fez foi em 2003. Então, tem 17 anos sem ele fazer nada. Então, tem uma geração muito grande de pessoas aí que não conhece ele. Então, você que é da minha idade, assim, da geração mais recente, até uns 20 e poucos anos, que nunca pesquisou, nunca deu bola, só achou que é um ator das antigas, entra na Netflix, pesquisa o nome dele, dá uma olhada nos trabalhos dele, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender de conhecer o trabalho do Sean Connery. E aquele estilo, como é que chama aquela entrevistadora lá? Aquela loira entrevistadora? Ellen Namorou o DeGeneres? Gianecchini? Hã? Ah, Galisteu. Não, pera. Não, namorou o Gianecchini, ela... Gente de Deus, me fugiu. Não, Iris Stefanelli? não sou. Pelo amor de Deus, aquela do Porquê. O... A Marília Gabriela. Maria Gabriela. No momento, jogo rápido aqui, bate-bola, jogo rápido. Esqueça o 007. Qual o personagem de Sean Connery vocês mais gostaram no cinema? Que eu gostei de 007? Não. Qual o personagem do Sean Connery que você mais gostou no cinema? Pode ser o 007. Qual que você mais gostou do que ele fez? Sem dúvida, o pai do Indiana Jones. Eu concordo com o Jonas. Então, por incrível que pareça, teremos uma unanimidade. E aí, isso não é nem por causa do Sean Connery, eu adoro Indiana Jones, então eu fico também com ele como pai do Indiana Jones, fechando o nosso segundo bloco e vamos com Adele, do trilha sonora de Skyfall. This is the end. Yeah. Hold your breath and count to 10. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment, so overdue I owe them. Swept away, I'm stolen. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall. And the Skyfall, it crumbles. Eu tô imaginando a cena, né? Tipo, o céu caindo, aquela desgraceira toda. Tipo o ano de 2020, mas com essa música, essa música muito otimista. Eu diria que é uma música para pôr a pessoa para cima, né? Né? Já começa com This Is The End. Eu acho que é uma música super, super para cima, super otimista, sensacional. Mas, pô, muito A bacana. Adele ganhou o Oscar com essa música. Foi. Não, mas a música é muito bonita. Eu tirei sarro aqui porque ela é meio depressiva e pode até parecer uma piada de mau gosto, porque a Adele, e aí agora falando sério, ela teve problemas de depressão, de fato, que não tem nada a ver com a música. Ela é extremamente ansiosa, né? Ela tem uma voz absurda e ela é extremamente ansiosa em shows, ela fica muito nervosa antes de entrar no palco, por mais estranho que isso possa parecer pelo talento dela. Mas não estou tirando sarro de um problema tão sério, estou só comentando que de fato a música é super pra cima. E agora, o nosso terceiro bloco, nós vamos falar de Roger Moore e Timothy Dalton, né? Os filmes protagonizados por eles, só para poder pegar rapidinho, o Moore e o Timothy Dalton vão de 1973 a 85 e o Timothy Dalton de 87 a 89. Ele fez apenas dois
2 filmes e o... 2 produção, deixa eu conferir aqui. 2 filmes e o Dalton são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filmes. Não é isso? Exatamente. Roger Moore, né, que já até faleceu com 89 anos. Interessante que ele era mais velho que o Sean Connery. Ele ficou marcado num James Bond que fazia muito humor. Se você pegar os filmes do Roger Moore, eu acho que só 1 ou 2 ali se destacam pela seriedade. O restante tem um humor particular, às vezes até um humor negro, principalmente por parte dos vilões. Eu não sei se era por causa da série do Batman nos Estados Unidos, se uma coisa tem a ver com outra, ou se eram os tempos que eram, né, década de 70. Inclusive, vale ressaltar uma curiosidade, a cada década, a música tema do James Bond, ela sofria uma alteração de acordo com a época. Na década de 70, ela tinha aquela pegada mais discoteca da época. Então, não sei, mas o Roger Moore, ele ficou marcado com isso. Um James Bond que fazia muita piadinha, era muito engraçadinho. Pode ser, porque, não, só cortando, desculpa, Emanuel, porque, né, o Batman engraçaralho, ele entra nessa pegada por conta da censura, né? Durante a questão dos Estados Unidos, nessa época, vai ter uma censura muito forte a quadrinhos, tal, tudo mais. Eles achavam o Batman muito violento, né? Daí que entra o Robin, essa palhaçada toda. De repente, ele pode ter entrado nessa mesma pegada, enfim. Podemos pesquisar. Exatamente. O que o Douglas falou tem bastante sentido. No caso acho que você está falando do caso da EC Comics, né? Das revistas lá do... Mas, se bem que na Inglaterra... É o Authority Code. O Comic Code dos autores. É. Só que se bem que o Código de Conduta dos Quadrinhos não chegou na Inglaterra assim, porque lá a 2000 AD continuou, tipo, do jeito que ela sempre foi. Mas talvez para não afetar as bilheterias nos Estados Unidos, que naquela época era onde o dinheiro rolava de verdade, eles podem muito bem ter realmente ter dado uma aliviada assim. Eu sei que esses dois os filmes dessa fase foram uma coisa mais hippie, pegaram essa coisa, esse movimento mais Woodstock, até que estou assim, e eu sei que eu só assisti um filme nessa época, para ser sincero. Que era o 007 Pamonheiro, mais puro creme do milho? Não isso que eu quis dizer. Eu quero dizer que tinha uma vibe um pouco mais, como eu posso falar, mais alegre, mais festiva, good vibe, colorida, Woodstock. Mais good vibes. Era de aquários. Inclusive, o James Bond do Roger Moore teve no Rio de Janeiro, curtiu o carnaval, passou o carnaval. Ué. É isso, produção, verdade. Explodiu o pão de açúcar. Exatamente. Perseguido por um boca de lata. Como é que é o nome desse mesmo? Ele é interpretado por aquele ator lá. Qual que é esse mesmo, gente? O nome do filme? Eu preciso dar referência agora. O Espião que Me Amava. O Espião que Me Amava. The Spy Who Loved Me. Exatamente. Aí tinha lá o Boca de Lata. Inclusive o Boca de Lata, gente, me desculpa, mas é o que eu consigo lembrar que tinha uma boca de lata. Eu ficava Acho que é Joseph o nome dele. Eu não sei, eu fico assim, como é que esse cara consegue comer? Como é que esse cara se alimenta? Porque a boca dele não abria, era tudo fechado. Porque eu lembro que tem um imã que bate na boca dele e esse é carregado por esse imã. Mas esse ator quase foi Incrível Hulk no seriado que teve anos depois. Mas, enfim, o James Bond do Roger Moore teve no Rio, pulou carnaval, conheceu várias brasileiras, né, levou uma arara azul pra casa. O cara foi danado, viu? Tráfico de animais. Já que assim, eu vou trazer uma curiosidade que talvez muitos não saibam, mas o James Bond extraoficialmente fez outra aparição no Brasil numa esquete do Porta dos Fundos, onde James Bond é interpretado pelo Vincent Cassel, que é um ator francês de renome, estava naquele filme do Aronofsky, Cisne Negro, estava naquele mais recente que saiu esse ano, Medo Profundo, até lá do Povo na Base, mas assim, é um ator muito bom, que fala português fluente, viveu muitos anos no Rio de Janeiro, e ele interpreta nessa sketch o 007 levando um enquadro da Polícia do Rio de Janeiro. Sim. Eu lembro disso, eu lembro dessa sketch que é sensacional. E a Polícia do Rio de Janeiro muito mais eficiente do que o 007, com certeza. Roger Moore ele se destaca por duas coisas, que ele foi o ator mais velho a interpretar o James Bond. Ele trabalhou 12 anos com o personagem. E ele também se tornou Sir Roger Moore em 1999. E era embaixador da Unicef desde 1991, cara. Então o cara era bom. E
ainda nessa pegada, né? Então nós vamos ter rapidinho Live and Let Die, né? Nós até colocamos a música aqui. O famoso, e esse é um programa de família, eu não quero piadinhas idiotas nesse momento. The Man with the Golden Gun. Ou O Homem com a Pistola de Ouro. Aí depois, vou até falar rápido, o espião que ganhou, de 77. Moonraker, que é 007 contra o Foguete da Morte, sensacional. Moonraker vira 007 contra o Foguete da Morte. For Your Eyes Only, 007 somente para seus olhos. Octopussy, que é 007 contra Octopussy, sei lá o que vem a ser. É o filme mais sério do Roger Moore, se destaca por ser o filme mais sério, mais sombrio. Que até então os outros filmes eram meio pastelão, mas esse foi bem sério, bem sombrio mesmo. Até assustou algumas pessoas quando assistiram, mas Roger Moore fazer um 007 sombrio, o que é isso? Isso aí me lembrou muito quando eu levei a minha esposa para poder assistir o Coringa, o último Coringa, na época ainda a gente podia ir aos cinemas. E aí ela chegou para ver o Coringa, e o Coringa é um filme pesado. Ela assim, mas tipo, eu tava esperando seres com roupas coloridas, pulando e superpoderes, né? Que eu fui para ela, é um filme de herói, né? E ela foi visivelmente enganada ao cinema, afinal de contas. Você falou isso, me lembrou dessa pegada. Opa, não era bem isso que eu esperava. Depois no final, no final não era Teletubbies, no final, né? Não era Teletubbies. A View to Kill, né? 007 na mira dos assassinos. Esse é o último filme do Roger Moore. E depois já começa o Timothy Dalton. O que vocês podem me falar? O Timothy Dalton são só dois. The Living Daylights, ou seja, 007 Marcado para Morrer. E License to Kill, que é o Permissão para Matar. Vocês falaram no começo, todos os agentes 00 têm licença para matar. O 007 é o sétimo que tem essa licença. Sim, o Timothy Dalton, uma curiosidade, você vê, ele foi escolhido para ser o James Bond depois do Sean Connery. Só que ele não aceitou porque ele era novo na época, ele tinha 25 anos. Então ele ficou com medo, assim, pô, vou suceder o Sean Connery, eu tenho 25 anos, vou fazer um James Bond muito novo, talvez as pessoas não vão gostar. Isso, se eu não me engano, em meados de 1975, alguma coisa assim. Então, nisso ele continuou fazendo os trabalhos. Foi aí que eles escolheram o Roger Moore. Quando ele fez The Living Daylights em 1987, a crítica novamente ficou dividida. Por quê? Ele foi o ator que mais se aproximou do James Bond descrito nos livros, tanto em comportamento e principalmente aparência física. Moreno, alto, caucasiano, etc e tal. Moreno, alto, bonito e sensual. Talvez eu seja a solução para os seus problemas. Carinhoso, com nível social. É descrição do 007. Pois é. Aí, ele mesmo assim, ele não se deixou se abater pelo primeiro filme, fez o segundo, License to Kill, mas aí não teve jeito. Ele viu que não ia rolar e pulou fora do projeto. Até então, eles ofereceram um papel para ele não quis, o Roger Moore pegou. Ofereceram para o Pierce Brosnan não quis, aí o Timothy Dalton pegou. E, curiosamente, o Pierce Brosnan veio depois do Timothy Dalton. Emanuel, para nós fecharmos o segundo bloco, o que você destaca aí do Timothy Dalton e as duas produções dele? Na verdade, esse é o ponto que eu vou deixar devendo, porque são dois filmes que eu não assisti do Timothy Dalton. Eu fiquei no começo e nos atuais, do Pierce Brosnan para cá. Então, o Timothy Dalton vai ficar te devendo essa aí. Mas uma coisa que eu posso ressaltar é que nós tivemos outros grandes nomes no elenco até chegar aí. O Roger Moore, o famigerado Homem com a Arma de Ouro, é o nosso querido e saudoso Christopher Lee, que interpretou Saruman. O Conde Dukan, só no Brasil, né? Conde Dukan! Ou seja, como é que é a sua? franquia Star Wars. Numa franquia, ele é o Homem da Pistola de Ouro. Na outra franquia, ele é o Conde Dukan. Só que quem sabe só no Brasil. Eu pulei o filme para não rolar isso e vocês estão rodando para poder chegar lá. Uma curiosidade. Austin Powers tem são 3 filmes, e um dos filmes é justamente Austin Powers. É o terceiro, contra o Homem do Membro de Ouro. Então deixa isso entender. O Membro de Ouro, se eu não me engano, é o braço dele. Mas o título fica assim, não é não? Então deixa. É lá mesmo. Vamos para o intervalo e voltamos já. Voltamos já!
para o nosso quarto e último bloco, lembrando de um adágio popular. O famoso adágio popular que é o peixe morre pela boca. Eu estou falando, eu estou pulando o assunto, mas a pessoa vai escarafuchando, ela quer, ela procura. Lembrando minha mãe falava, a pessoa está procurando com a mão, né? O famoso procurando com a mão, que já está buscando a referência, né? Parabéns. E já que nós estamos falando de ouro, nós vamos começar agora, que eu estou falando, porque agora nós temos os dois últimos 007, e agora nós depois vamos falar um pouquinho sobre o No Time to Die, que aí já ainda não temos o 007 que vai rolar nele, que aí vai vir agora o Pierce Brosnan e o Daniel Craig. E eu falei que voltamos a falar de ouro, que é o primeiro filme do Pierce Brosnan, é o GoldenEye, né? 007 contra o GoldenEye, que é o homem do olho de ouro, sei lá, olho dourado. Exatamente. O Pierce Brosnan, ele, tipo assim, havia sido a primeira escolha de James Bond logo após a saída do Roger Moore, como eu falei no bloco anterior. Só que ele não pôde pegar porque ele tinha um contrato com a NBC, um seriado de televisão, que já estava fazendo sucesso tanto nos Estados Unidos e tanto na Inglaterra. Mas isso não impediu ele aceitar o papel logo depois da saída do Timothy Dalton. E, tipo assim, em 1994 ele começou interpretando o personagem. E, tipo assim, foi muito bem recebido, o que foi excelente para a MGM na época. Sobre o Pierce Brosnan, quando ele chegou, o 007 ele começou a virar um super-herói. Porque a primeira cena dele o avião tá caindo, ele vai, pega uma moto, salta, entra no avião que tá caindo, pega o avião e sobe com ele de novo. É uma coisa meio absurda assim, mas você vê aquilo, uou! E o Pierce Brosnan, ele é o 007 mais bom moço, mais certinho. Ele não fuma, ele bebe porque tem que pedir um martini, né? Senão não é de 007. Não bate, mexido, não batido. Exatamente. Não, acho que é o contrário. Ah, não, é batido e não mexido, isso mesmo. Verdade. E aí, ele também era, ele era mais certinho, mais bom moço. Todos os outros 007, eles eram aquela coisa. Eles não eram bonzinhos, extremamente bonzinhos. O Pierce Brosnan não, ele já tenta ser mais o the good guy, o babyface, como diriam os caras que entendem de WWE, que é o bonzinho que a gente torce por ele, entendeu? E os vilões continuam megalomaníacos, só que o GoldenEye, ele é uma coisa que eu sempre lembro dele, é o vilão, porque pela primeira vez o vilão é um agente 00 também, é o 006, que é interpretado pelo nosso grandioso Sean Bean, que não conseguiu sobreviver nesse também, isso não é spoiler. O Sean Bean tá no filme, desculpa aí, mas... Sean Bean é o Ned Stark do Game of Thrones, pra quem não sabe, é também o Boromir em Senhor dos Anéis, então, né, morreu. Beleza. Pode falar. Não, é uma curiosidade, a gente está esquecendo aqui, apesar que a gente pode falar as curiosidades no final, mas igual o Menor destacou aí, o Pierce Brosnan já se destacou muito por causa o inventor da agência, né? Se eu não me engano, o ator que interpretava o Q era um dos caras do Monty Python, tô errado? Não, foi teve um ator que fez, foi assim, o John Tease, que era do Monty Python, ele fez 2 filmes, o segundo do Pierce Brosnan e o terceiro, por causa que o ator original que fazia o quê? Que ele apareceu primeiro foi no Moscou contra 007 de 63, e aí ele ficou até o primeiro filme do Pierce Brosnan, ele fez 16 filmes, e era sempre o mesmo ator. O que é o cara que dá as bugigangas lá, dá os gadgets. Fala, essa mala aqui, se você abrir ela aqui desse jeito, solta uma bomba de gás lacrimogêneo, aqui tem munição de metralhadora, aqui tem uma faca, aqui tem 2 moedas, aqui ela vira um transformer, é mais ou menos isso. E ele ficou por 16 filmes, ele é o ator mais longevo de toda a série. Só que Desmond Llewellyn. Esse mesmo. Morreu no acidente de automóvel de 1999, e realmente. Ele já estava bem velho também. E aí entrou o cara do Monty Python, que ficou 2 filmes. Acho que foi 2 filmes. Sim. Não, sim, aí o Pierce Brosnan se destacou por causa disso. Todos os James Bond, mas o dele é que mais usava os aparatos tecnológicos. Diga aí, Douglas. Não, é que como o reloginho vai levemente batendo, eu acho que a gente podia falar um pouquinho
talvez do 007 que as pessoas mais lembrem, mais lembrem no sentido de ter mais visto, né? Porque, claro, todo mundo lembra do Sean Connery, mas poucas pessoas viram o filme da década de 60, principalmente da nossa geração. Falar um pouquinho do Daniel Craig, né? O Daniel Craig que vai fazer 4 filmes, né? Ele vai fazer... É o quinto agora. E tem o quinto agora. Cassino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre. Spectre pronuncia, produção? Spectre. E o No Time to Die, é ele que vai estar no No Time to Die? Como é que é? É, ele mesmo. Pra morrer. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Eu gosto de chamar esse próximo filme que vai sair carinhosamente de Sem Tempo, Irmão. Na minha opinião, 007 Sem Tempo, Irmão. Como ainda não tem a tradução, fica a dica para os tradutores: No Time to Die, Sem Tempo, Irmão. Eu acho que vai cair bem. Mas e aí, o que vocês podem falar? O Daniel Craig, ele tem cara de 007, né? Ele tem o jeitão do 007. O Daniel Craig, ele é o 007 mais brucutu que a gente tem, porque ele é porradeiro e, tipo, todos os filmes dele, tirando o Quantum of Solace, todos os filmes são excelentes, mas o Quantum of Solace, ele é bem mais pra baixo por causa que o diretor tava muito perdido ali, trocaram um diretor que fez o Cassino Royale, que é excelente, o Mads Mikkelsen como o Le Chiffre, tá uma coisa, tipo, assustadora, é aquele vilão com uma coisa escorrendo do olho, que ele já fez esse vilão umas 4 vezes, ele fez até naquele jogo do Kojima, novo que saiu aí. E o que acontece? No começo do Cassino Royale, tem uma bastante perseguição, que ele tá perseguindo um cara que é fabricante de bombas, e ele persegue esse cara, tipo, numa construção, e o que não teve de dublê pra fazer a cena de parkour ali, uns 2 devem ter se machucado no mínimo, porque a cena, você acha que ela chegou no auge dela, aí os caras sobem no guindaste, começam a tirar em cima do guindaste, aí eles pulam do guindaste num prédio que tá próximo, vão fazendo parkour até chegar, aí o James Bond invade a embaixada de outro país lá, e no final explode tudo, e tipo... E a cena de ação é muito bem feita, são uns 8 minutos, no mínimo, só dessa perseguição, e é incrível. Exatamente. O Daniel Craig, quando ele foi escolhido para ser o James Bond, ele foi muito criticado pelos fãs da franquia, porque eles falaram que ele não tinha nada a ver com o personagem, por ser loiro e por ser baixo. Lembrando que o Daniel Craig tem 1,78 m, e isso para eles é ser baixo. Então eu fico assim, caramba. Mas felizmente o cara emplacou. Porém, o Daniel Craig já não esconde que está insatisfeito de estar interpretando o personagem. Tanto que esse último James Bond aí está envolto de uma polêmica. Que a primeira é que a MGM parece que está tentando vender esse filme para algum serviço de streaming. O problema é o valor. É algo em torno de 600 milhões de dólares. Porque eles investiram ali 200 milhões e eles estão vendendo por 600. A MGM falou que isso é mentira. Mas os outros estúdios já falaram que não, que chegaram a serem oferecidos e tudo mais. Essa é a primeira polêmica. A segunda polêmica como todo mundo sabe, o Daniel Craig não está querendo mais ser o James Bond, e parece que nesse filme ele vai passar o título de 007 para uma mulher ser a nova agente com essa licença aí. E aí muitos fãs estão torcendo nariz, porque as pessoas estão entendendo errado, estão achando que a mulher vai ser o James Bond. Não é isso, a mulher, James Bond continua lá, ele vai ser o mentor, mas ela vai ter o título 007. Me parece mais um clássico caso de nerd rasgando a cueca, né? Tipo... Me parece mais um clássico caso, mais um tradicional. É bem mais ou menos isso mesmo. Infelizmente, a gente tem que chegar numa conclusão que os fãs de 007, eles estão com um pouco problema em casa. É mais ou menos isso. Porque eles estavam querendo escalar os atores, muita gente a favor do Idris Elba, que é um ator, ele é inglês, ele é negro, e muita gente reclamando dele interpretar que eles estavam querendo que ele fosse 007, mas muita gente reclamou a ponto deles desistirem, tanto que naquele filme Hobbs e Shaw, que ele faz o vilão, ia ter uma piada que um deles fala, nossa, ele é o Superman negro, ia ser, ele é o James Bond negro, só que ele pediu para trocar essa piada justamente para evitar essas polêmicas. E nisso, o que acontece? No final do filme Spectre, o próprio James Bond, ele já tá cansado dessa coisa assim, todo mundo que ele já gostava durante a franquia, que inclusive a Amy, a V, que é o interesse romântico dele do primeiro filme, pessoas com que ele se importou foram morrendo uma atrás da outra e no final ele não tá aguentando mais ser o 007, James Bond. Então ele quer lidar com a Spectre, que é meio que o catalisador de todos os vilões que passaram pelo caminho dele,
grandes vilões interpretados por atores excelentes, como Mads Mikkelsen, Pierre Hermérique, o Javier Bardem, Christopher Waltz. Então, ele meio que encerra aí e ele sai do final. No final mostra ele indo embora lá com aparentemente o interesse romântico dele, que vai voltar nesse filme agora, que é interpretado pela Lia Seydoux. E nisso ele saiu, ele não é mais o 007, ele aposentou da agência. E aí, como ele sai, o 007 vai ficar vago e vão colocar uma agente mulher, que é interpretada pela Lysana Lynch. E aí, a princípio, também teve aquela questão. Muitos sites e nerds, assim, viram com todo aquele sensacionalismo de agora, 007 é uma mulher, como se o filme, tipo, já meio que para provocar, assim. Aí, lógico que quando você coloca uma coisa pra provocar, vai ter aquele cara que é mais extremista, que não vê que ele tem uma mulher interpretando o 007, porque achou que ia ser o James Bond, que veio interpretando nunca, aí fez polêmica, deu gás, e, tipo, eles não leram o texto, não foram atrás de esclarecimentos. Mas Então, normalmente os nerds que estão rasgando a cuequinha para muita coisa aí, eles não costumam ler, não. Eles têm dificuldade com a ideia de leitura e interpretação de texto, é uma coisa que eles têm uma certa dificuldade, às vezes, com isso aí, de ler. Porque é um cargo, assim, se vocês for ver, é um cargo. É o 00, tipo assim, né? Pode ser qualquer um. Pode vir a ser o 007. Para mim, e sempre lembrando que a atriz, eu esqueci o nome, também é negra, né? Que aí, para quem gosta de rasgar a cuequinha, que aí o pessoal já tá suicidando, estilo Didi. Me lembra o Didi? Falando, vou suicidar, e pegava assim, tentando abrir a boca, me parece que esse pessoal vai nessa linha aí. Esse pessoal reclamando disso me lembra muito Didi nesses momentos. E, gente, não sei se vocês têm mais alguma coisa a falar sobre isso, mas e também, que o que eu vou perguntar para vocês é meio específico, foi até um pedido aqui. O que vocês me dizem dos carros das franquias 007, que sempre foram coisas, grandes destaques, né? Os automóveis também, o Aston da década de 60, o que vocês conseguem? Não me decepcionem, vocês, nossos especialistas. Olha, diga primeiro, Manuel. Pode falar pra você. mim, eu sou fã do Aston Martin porque ele é o clássico da franquia, ele estava nos primeiros filmes e ele voltou no Cassino Royale. E ele tá desde então nos filmes recentes e ele encaixa muito bem, porque é um carro clássico, assim, aquela coisa britânica. Ele tem, tipo, vou dar um exemplo, a Brasília amarela, entendeu? É uma coisa que mostra a identidade de uma nação. É tipo, vocês pegassem um detetive, um espião brasileiro e colocassem ele para dirigir um Gurgel, entendeu? Que é um carro exclusivamente brasileiro. É tipo o DeLorean lá do De Volta pro Futuro. Então, o Aston Martin, ele, tipo, é a essência do personagem ao longo dos anos, eles colocaram ele com mais carrões, assim, porque, querendo ou não, os filmes da franquia 007 servem muito para anúncio de produto. Relógio, carro, eles ajudam a financiar o filme para poder mostrar os produtos deles ali. Sempre foi assim, tanto que é o que impede deles adaptarem os livros, tipo, novamente, como filmes de época. Exato. Não, igual o Manuel falou, o Aston Martin foi o que mais ficou icônico, mas ao longo são 25 filmes, com esse que vai sair agora, vai ser o 25º, e tipo assim, são 33 carros que o James Bond teve ao todo, mas os mais emblemáticos são o Aston Martin, mas ele já dirigiu Bentley, já dirigiu um Lotus Spirit, um Toyota 2000 GT, mas Ford Mustang, mas o Aston Martin, sem dúvida, é o carro do James Bond. Tem BMW e entre outros, mas sem igual. E tem uma frase icônica, eu não vou conseguir me lembrar, mas ele fala alguma coisa relação no carro, que o homem se faz pelo carro que dirige, alguma coisa do tipo assim. Então, sem dúvida, o James Bond, o 007, é um personagem que vai ficar marcado, seja pelo Martini que ele toma, o carro que dirige, o relógio que ele usa, isso tudo influencia na cultura pop até hoje. E com essa bela frase nós vamos terminando nosso programa. Espere, Jonas, na sua despedida você fala a informação que você prometeu no início do nosso programa, mas antes agradecer novamente a presença do Emanuel, sempre sensacional, com muitas informações, de fato mostrando, gostaria muito de ter uma memória tipo a sua, que memória é um negócio que me falta. Suas palavras finais e de novo, meu muito obrigado, Emanuel. Que isso, eu que agradeço por vocês me chamarem, é sempre uma honra estar aqui conversando com pessoas tão distintas, verdadeiros cavaleiros britânicos.
E, tipo, aquele negócio foi aquele filme que eu gosto muito. Agora vai vir o Sem Tempo Irmão aí. E eu não sei por onde que vai sair, mas vamos ver, né? E depois a gente comenta um pouco sobre isso. A vocês que escutaram a gente aí e não se enjoaram da minha voz, obrigado. E até a próxima, né? E Adjona, Olha, suas palavras finais e a sua surpresinha? então, primeiramente agradecer você, ouvinte, fiel do Folhanet. Não podemos, não, a gente não pôde fazer o programa ao vivo, mas isso não nos impediu de fazer um programa bom, excelente para você. Obrigado por nos ouvir, obrigado por nos apoiar. Continue fazendo isso, indique para os amigos, compartilhe, curte e tudo mais. A surpresa, como vocês têm acompanhado o Folhanet, sabe que nos últimos meses, dubladores e até mesmo youtubers têm participado do Folhanet. E não será diferente esse mês. Tatiane Kepmeier, ou Tati Kepmeier, carinhosamente, a dubladora da Sakura, de Naruto e Hannah Montana, estará no próximo Folha Nerd. Então você que está nos ouvindo nesse exato momento, não perca. Você é fã de Naruto? Vai assistir. Ela também dubla uma personagem de One Piece. Manuel, talvez possa me ajudar. Como é que chama aquela garota que anda com o Luffy na A embarcação? Nami. Como? Nami. 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 A Nami. Ela também é ela é a dubladora da Nami. Para entrevista com ela, nós vamos ter que ver os 900 episódios? Não, só os primeiros 50 já serve. Ah, não, então tá bom. Estou até mais tranquilo. Exatamente. Mas Tati Kepmeier. Kepmeier? Kepmeier. Então é isso, gente. Então nós vamos ter entrevista com a Tati Kepmeier. Esse programa foi sensacional, muito bacana mesmo. E é isso, então. Até sábado que vem. Aquele abraço e até lá. Aquele abraço. Falou!